Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, orando pelo Teu servo, Teu Filho, Senhor, que vai estar ministrando a Sua palavra, nos trazendo ensinamento da Sua palavra, Deus. Que nessa manhã nós possamos ser edificados, iluminados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, de uma forma plena, Senhor, o ensinamento da Tua palavra, Pai. Tenho certeza que vamos sair daqui edificados, abençoados, Senhor. Vamos ter um domingo edificado, abençoado pela Tua presença, Senhor, porque, Senhor, decidimos na primeira hora da manhã vir aqui ouvir a Tua palavra, Deus. Usa o Teu servo com poder, autoridade e sabedoria que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pode tomar seu assento, por gentileza? Confesso aos irmãos de algo que foi surpreendente pela primeira hora da manhã. Na semana retrasada, o presbítero Alberi fez o convite. Traga a ministração da primeira lição para esse domingo. Por conta ontem do motivo do trabalho com as crianças, do evento do congresso aqui de crianças, não desliguei o pensamento da lição 1. Vaguei durante a noite, madrugada, na lição 1. Aí foi ler a leitura do texto, lição de número 2. Eu digo, que bênção, né? Aí eu falei para o Alberi aqui, no secreto, agora vou falar em aberto, publicamente. Agora tu vai ver um verdadeiro mestre em ação. A matéria 2 com o conteúdo da 1. Mas notem vocês, irmãos, que toda a disciplina, toda a palavra, o conteúdo que vai ser ministrado a partir de hoje, dentro da lição de número 1, mas pautada na lição de número 2 de hoje, toda a lição dada no trimestre fala de uma única palavra: promessas. Se você trouxer isso para o dicionário bíblico, promessa está pautada num juramento, num compromisso, numa palavra dada e que deverá em si ser cumprida. Vamos para a lição de número 2, sem perdermos o gancho da lição de número 1. Porque o gancho principal dessa lição, que trata das promessas pautadas especificamente para o povo de Israel. E você passa agora a pensar da seguinte maneira: eu não estava lá, não fazia parte deste povo. As regras, as leis que foram pautadas para aquela nação, em tese, em teoria, não servem para nós. A lei prática não serve para nós. Mas há uma lei em memorial, em lembrança, condicionada à nossa vida para o tempo presente. Porque o povo de Israel recebeu essa promessa. E lendo nos textos bíblicos até o final da palavra de Deus, você vai ver um Deus esperando, aguardando por uma nação já determinada por Ele, escolhida por Ele. Sabe o termo menina dos olhos de Deus, ao qual nós trazemos isso tudo para a nossa vida? Sou protegido dEle, sou guardado por Ele, sou reservado por Ele, sou comissionado por Ele. Tudo isso que eu estou narrando para você está dentro de uma promessa para um único povo, a nação separada por Deus, em 2 tópicos apenas. Ele pega a nação de Israel e diz assim: vocês serão o exemplo para a humanidade. A nação de Israel não cumpriu esse propósito.
Hoje, essas promessas estão voltadas para cá, para a nossa região, para o Ocidente. Mas as regras do povo de Israel, segundo a palavra de Deus, não altera absolutamente nada. É essa a promessa, é essa a regra e prática de fé de todos nós. Não somos judeus, somos gentios, mas fomos enxertados neste, a saber, a videira verdadeira. Então essas promessas que estavam pautadas e delegadas unicamente para Israel, agora volta-se para o povo gentil. Lembrando que, no período de Jesus, trazendo a história de Israel em conta, não havia mais, então, nem gentios e nem povo estranhos. Éramos pautados como igreja, um único povo. Veja lá dentro da introdução dessa disciplina de hoje. Diz assim a palavra do autor: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus, antes de Cristo, e as promessas já estavam lançadas e semeadas. Agora, após Cristo, essas promessas, elas estão garantidas. Qual é a diferença? É que Jesus, ele faz a promessa e ele cumpre a promessa, porque ele, o próprio, é o avalista desta promessa. Não há outro livro que diga que este ou aquele Deus, segundo constava na nação de Israel, eram responsáveis por realizar grandes obras e grandes feitos. Não, a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. É Ele que realiza todas as obras. Então, pautadas 4.000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, tudo começou quando Deus chamou Abraão. Perdão, Deus chamou Abrão. Ele não havia ainda comissionado ele para sair da sua terra, deixar a sua parentela. Note então aí a ligação clara e evidente, que esta palavra passa céus e passa terra, mas esta palavra não passará. A comissão foi dada para Israel: vocês são o povo escolhido por mim, sejam vocês meus representantes, façam vocês a diferença nessa terra. E eles falharam, não saíram do lugar aonde estavam, mas as nações foram até Israel, aprenderam deste evangelho das boas novas. Continua o autor dizendo: promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, com o propósito de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Passa céu e passa terra, mas essa palavra não passará. Que palavra estamos nos referindo nós? A sua lei, aos estatutos, aos juízos e à sua aliança. A aliança foi feita com o povo de Israel. Quero dizer para vocês que seria muito fácil chegar nessa manhã e dizer para vocês: todos nós já temos na palma das nossas mãos todas as promessas que foram já determinadas por Deus. Muito fácil seria, mas não é bem assim. No momento que agora somos povo de Deus, nação santa, separada, sacerdócio real, povo adquirido, povo exclusivo de Deus, nós não apenas somos, passamos de espectadores,
Somos participantes do reino. Nós não apenas somos um povo somente especial, mas somos um povo em especial que tem responsabilidade com a igreja. Você é responsável, meu irmão e minha irmã, de divulgar, de propagar o evangelho, as boas novas, a tempo e fora de tempo, parafraseando o que Paulo disse, mas vocês não são a nação de Israel, mas vocês são povo escolhido, separado por Deus. Então, isso você pode tomar posse, mas nem todos nós receberemos as promessas no seu completo, na totalidade. E isso é uma realidade. Cadê aquele irmão que estava com você no domingo passado? Hoje ele não está aqui. Deus sabe o porquê, mas nós entendemos que nós não somos de contínuo adoradores dessa palavra. Nós não somos de contínuos. Nós andamos num sobe e desce da vida. Paulo diz que sei viver muito no pouco, nisso tudo foi instruído. Mas parece que muitas vezes nós não sabemos administrar o que Deus tem dado em nossas mãos. Preste atenção. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó, a Davi, e confirmada com o advento do Senhor Jesus. Há a responsabilidade. Volte um pouquinho para trás aqui, meus irmãos, que é aqui que eu quero inserir vocês dentro dessa lição de número 1, porque, na verdade, é isso que eu quero afirmar categoricamente. Todos nós nos consideramos, cada um, merecedores de todas as promessas de Deus. Mas as promessas de povo escolhido foram para Israel. A escolha de Deus foi pelo povo de Israel. Deus tem compromisso com Israel, mas ele não tem compromisso conosco. Como assim? É essa a verdade. Então, tudo aquilo que está determinado para Israel 4.000 anos antes de Cristo e após a vinda de Cristo estão sendo confirmadas, é para que nós venhamos entender que há promessas que já aconteceram, há promessas que estão acontecendo e há promessas que ainda irão acontecer. Mas antes da volta de Cristo, pode ser que alguns já não estejam mais aqui. Então, essas promessas acabam não se concretizando na vida desses. Mas como o texto hoje, ele ressalta a descendência de Israel, há uma continuidade dessa promessa. Preste atenção no que está escrito ali, no tópico de número 1, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Começa dizendo, e far-te-ei uma grande nação. Israel já era uma grande nação. Termos econômicos e termos territoriais, mas o termo espiritual começa a ser aplicado agora. Far-te-ei, igreja, far-te-ei, povo de Deus, uma grande nação. Então, essa responsabilidade, esse foco, volta-se para a igreja. Nesse tempo, a igreja do passado primitiva, ela já passou. Ela foi responsável para a sedimentação, para o embasamento de tudo isso que nós fazemos aqui nesse local. Ouvimos a palavra de Deus e deixamos que ela desça em nosso coração e faça mudança. Então, somos nós hoje a descendência de Deus, dessa nação, somos sim responsáveis. Preste atenção. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 2. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 2. Gênesis 12,
versículo de número 2. Diz assim a palavra: e far-te-ei uma grande nação. O tópico, versículo 2 dessa lição está falando isso. Far-te-ei uma grande nação. Mas olha o que se segue. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa vinda da parte de Deus para o povo de Deus da atualidade, ela já é uma bênção. Há responsabilidades, há os recusos, ou seja, eu renunciar à minha velha prática, porque é uma condição de Deus para que essa palavra seja ministrada. Todos nós aqui ouvimos a palavra de Deus, entendemos o que ela tem nos falado e nos dito, mas há uma grande diferença entre ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Não nos faz nem mais nem menos servos do Deus Altíssimo. Nos faz, no mínimo, conhecedores da palavra. Agora, praticantes é quando nós fazemos e cumprimos o nosso ID, saímos do comodismo onde nós estamos, da maneira como nós nos comportamos e enfrentamos a dura realidade de ser cristão, ser um imitador de Cristo. Paulo diz na sua palavra: sejam imitadores como eu sou imitador dele. É uma responsabilidade muito grande dizer-se que sou imitador de Cristo quando eu não estou cumprindo com esse papel. Preste atenção no que diz a seguir. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Há uma renovação da palavra de Deus. Lermos o versículo hoje citado e relermos amanhã e novamente amanhã e nos dias seguintes, todos os dias essa palavra se renova, assim como foi na realidade de Israel. Havia sim a condição: você e você é nação santa, povo escolhido por mim, para que você vá e reproduza essa palavra e essa lei. São as boas novas, a vinda de Cristo. E Cristo não havia vindo a esta terra, mas notamos nós que após a vinda de Cristo, sai o nome de Deus de evidência e fala-se apenas de Jesus. Todo o Velho Testamento fala-se de Elohim, fala-se de El Shaddai, fala de Javé, fala-se de Deus, fala do Senhor. A partir daí, já no Novo Testamento, só ouvimos falar de Jesus, na pessoa de Jesus, a renovação da aliança que já foi determinada para o povo de Israel. Mas agora, essa aliança agora renovada, ela faz parte do povo agora adquirido por Deus, enxertado na videira. Você é participante desse reino. Abra por gentileza, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12. Quem achou, sinta-se à vontade de ler. Viste bem, eu, o Senhor, velo pela minha palavra.
é um Deus que não quebra princípios. O homem quebra princípios. É um Deus que não volta atrás naquilo que já foi pronunciado, anunciado, determinado. O homem, sim, volta atrás naquilo que prometeu. A promessa de Deus para o povo de Israel é uma promessa que não foi quebrada. Ela foi apenas adiada. A pergunta é: Deus arrepende-se do que já foi feito? Deus não se arrepende do que já foi feito, mas Deus, ele volta atrás, não no sentido de arrependimento como o homem se arrepende. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus é homem 100%. Jesus é Espírito, Deus 100%. Mas ele não se arrepende daquilo que ele já determinou. A Bíblia diz que aquilo que Jesus, aquilo que Deus prometeu, e ele é fiel para cumprir, vai acontecer. Note no que diz no versículo, em Deuteronômio 28, todas as vezes que obedecemos, Deuteronômio 28, todas as vezes que obedecemos a sua lei, as bênçãos nos seguirão. Mas no mesmo Deuteronômio 28 diz que quando não obedecemos a lei do Senhor, o mal vem sobre nós. O mal veio sobre Israel. Tantas e tantas vezes que eles foram subjugados por povos estranhos. Deus não disse que você seria intocável. Deus não disse que você foi ser criado numa redoma de vidro e que nada mais aconteceria com você. Eles são o povo escolhido, nós somos povo enxertado, mas a menina dos olhos de Deus é o povo de Israel, assim como a menina dos olhos de Deus é a sua igreja. Mas você vai ser tocado sim. Abra sua Bíblia em Números 23, versículo de número 19. Números 23, versículo de número 19. Anos depois, Deus renovou a sua promessa. Ele renovou a promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Deus, ele não se arrepende, mas ele muda o curso da história do homem, porque o homem já está se desviando daquilo que havia sido determinado por ele na sua vida. Se você pensar hoje que muitas promessas de Deus não aconteceram na sua vida, não pense em vocês que Deus havia se esquecido do que prometeu, mas você mudou o curso da sua vida. Israel mudou o curso da sua história. A grande nação determinada por Deus já havia se desenvolvido naquela época se ele não retrocedesse, voltasse às velhas práticas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja, e isso o povo da live não vai ouvir. Todos que estavam no Egito, em cárcere de Faraó, todos saíram do Egito no período da Páscoa? Todos saíram? A Bíblia não narra e não convém se ater, mas como a natureza do homem ela é mutável, há a possibilidade que nem 100% da nação saiu do Egito. Muitos permaneceram lá e por conta dessas práticas, que não são práticas diferentes de hoje, quando nós dizemos sim para Jesus, para determinado negócio da sua casa, e quando chega no momento exato de cumprirmos os nossos votos, nós damos para trás, retrocedemos. O homem não vê, mas Deus vê.
Deus, ele sabe desta aliança que você fez com ele, o pacto que você fez com ele, o voto que você fez, mas não foi um voto de tolo. Deus não se agrada do voto de tolo. A nação de Israel partiu para essa direção. Preste atenção no que diz no tópico 2, no tópico 1, subtópico 2. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A nação de Israel. Deus desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não é meramente materialista. As promessas de Deus não estão pautadas nas coisas dessa terra. Engana-se você se você veio a este lugar para aprender uma forma de como resolver os seus problemas materiais. É engano. O que a Bíblia está pautando são as causas espirituais. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito ou o seu decreto. Qual é o bem que Paulo está se referindo? É o mesmo bem que Deus se referiu a Israel. Não era o crescimento da dimensão do território. Não era o alargar das tendas no sentido de vamos invadir e vamos conquistar. Não, o bem que Paulo se refere é o mesmo bem que Deus propôs a Israel, o seu bem espiritual. Quando você está forte, você não está forte pela sua força. Você está forte porque o seu espírito está forte. É o que Paulo diz, quando estou fraco, aí é que sou forte. Quando eu estou fraco em mim mesmo, no que eu sei, no que eu conheço, nas minhas capacidades, nas habilidades de repente, driblar um conteúdo 2 para um conteúdo 1, tu está enganado. Você está forte espiritualmente. O discernimento do que Deus tem falado à igreja, o entendimento dessa palavra, o conhecimento você já tem. Você sabe aonde está, mas muitas vezes você lê e você vê frente a uma dificuldade que o povo de Israel também teve. Eu não entendo, eu não compreendo o que Deus quer fazer na minha vida, nesta nação. Olha o que o autor diz: a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Você é abençoado não porque você tem conhecimento, você é abençoado porque a sua aliança com Deus está em dia. A aliança de Israel estava sendo quebrada. Eles estavam retrocedendo. Deixa eu parafrasear aqui a torre construída em Babel. Está lembrado disso? Torre da cidade de Babel. Eles, de comum acordo, uma nação também separada por Deus, protegida por Deus, cuidada por Deus, se posiciona num determinado local e diz: daqui nós não vamos arredar o pé, é aqui que nós vamos ficar. Que sair para o mundo e pregar evangelho, coisa nenhuma. Que eu vou fazer tentando argumentar com outros povos a respeito de crenças? Falar desse Deus é bom demais para mim, mas vou ficar aqui e vou construir uma torre. Foi isso que Deus determinou para aquele povo? Não foi. Foi o mesmo que aconteceu com Israel. Vocês serão uma bênção. Vocês serão conhecidas. Vocês são a menina dos meus olhos. Mas o que Israel estava fazendo era totalmente ao contrário. Aí você está entendendo agora o porquê de todas essas bênçãos não acompanharem vocês, como o texto bíblico diz. Todas essas bênçãos me acompanharão. Isso está lá em Mateus 6,33, dizendo assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas
Que demais coisas são essas? São essas que nós buscamos diariamente. Enganemos-nos nós não. Enganemos-nos nós não. Nós procuramos sim muito mais bênçãos dessa terra do que verdadeiramente as bênçãos espirituais. E há um motivo? Claro que é o de não cumprir aquilo que Deus determinou para a minha vida. Quando chegar o final dessa caminhada, você vai olhar para trás e você não vai ver a porta aberta, você vai ver a porta fechada. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 25. Quero trazer uma lembrança para vocês que influenciou muito nesse pensamento agora com relação a Israel. Mateus, capítulo de número 25. Uma passagem muito conhecida, mas eu entendo que não adianta apenas conhecer, nós temos que praticar. E a prática é que verdadeiramente nos levará à perfeição. Conforme diz Paulo, né? Varões perfeitos. Somos perfeitos não nessa natureza decaída, somos perfeitos naquilo que é espiritual. Quando essa estrutura começar a se desmoronar, a ruir, uma nova estrutura já estava sendo construída internamente. Que estrutura é essa? Estrutura espiritual. Israel viu a sua estrutura espiritual ruir-se. Evangelho segundo escreveu Mateus, e quero fazer menção, por gentileza, do versículo de número 1 ao 11, mas no que se tange a essa parte. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, cuide de você, porque essa porta que a hora está aberta de busca, de presença de Deus, de graça de Deus, de favores de Deus, de promessas de Deus, esta porta pode se fechar. E você vai ver na narrativa das 10 virgens que 5 foram ao encontro do seu noivo e as outras 5 tentaram ir ao encontro e a Bíblia diz que a porta se fechou. Na lição de número 1, ela pautou muito isso, o que Israel havia deixado de lado. A porta está aberta. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor é muito gratificante. Dentro do contexto de Israel, é muito gratificante. Quero pedir para você que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 1. Amém? Eu sei que vocês leram o texto e ouviram, mas já pararam para pensar que não há uma conexão lógica com isso que foi lido agora há pouco? É Bíblia? É Bíblia. Quem de nós, natureza humana, compra algo sem dar pagamento com relação a isso que está sendo comprado? Isso é graça. É favor imerecido. Isso Israel recebeu de bandeja. Ela não pediu ao Senhor. Ela não requereu ao Senhor. Ela não foi atrás. Esta bênção, esta promessa veio na mão de Israel. Graça, favor imerecido. Nós buscamos isso todos os dias. Buscamos as misericórdias de Deus. Israel correu atrás. Preste atenção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão.
era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Nenhum de nós que aqui está hoje, não sendo o povo de Israel, mas como gentil, nenhum de nós entrou por essa porta pela primeira vez buscando a Deus, buscando conhecer o Senhor, como diz Oséias. Conheçamos ao Senhor, continuemos de contínuo em conhecer ao Senhor. Nenhum de nós entrou nessa porta pela primeira vez dizendo que o povo perece por falta de conhecimento. Você entrou nessa porta buscando algo para a sua vida, para suprir a sua vida. A Bíblia diz que Abraão tinha a família idólatra, não cria em Deus, mas Deus achou graça em Abraão, assim como achou graça nesta igreja. Continue vendo no que diz Isaías 53, por gentileza. Isaías 53, versículo de número 1, apenas a parte B. Não há como separar o Velho Testamento do Novo Testamento. O Velho Testamento fala de tudo aquilo que aconteceria hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança. E a Nova Aliança em Cristo Jesus é a confirmação do que era falado no Velho Testamento. Não há como desmembrar, falar apenas de Jeová e apenas de Jesus. Há que se falar e pautar em Jesus, Deus e o Espírito Santo. Três que formam um e um que são os três. Olha o que diz Isaías 53, versículo de 1, parte B. A quem se manifestou o braço do Senhor? A Abraão, a sua família idólatra, a todos os seus descendentes. Foi a eles que o braço do Senhor, o braço forte, ele se voltou para este povo, para esta família, e far-te-ei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Não maldição, bênção. Não morte, vida. Não tristeza, alegria. Não porta larga, porta estreita. Não morte, mas sim vida. Não doença, mas sim saúde. Há uma escolha determinante em seguir a Deus ou não seguir. Israel, diferentemente de nós, é apenas a cultura, pois as crenças passaram a ser voltadas ao Senhor, mas eles não abdicaram de todo o conhecimento a outros deuses. A igreja moderna, que sou eu e é você, fazemos as nossas escolhas da mesma maneira. Talvez você não busque as entidades, mas a cultura está enraizada. Olha o que diz nesse mesmo capítulo 53, no versículo de número 4 e 6 desse mesmo capítulo. No primeiro, a quem se estendeu o braço do Senhor. E no versículo 4 e 6, Isaías 53, 4 e 6. 4 ao 6. Buscávamos nós receber ao Senhor ou receber os seus benefícios? Buscávamos nós receber os benefícios de Deus sem ter o compromisso com Ele. Mas não há como separar o Velho do Novo Testamento. Não há como separar bênção e maldições. Vimos isso em Deuteronômio 28.
tudo que fizeres segundo a sua lei, as bênçãos te seguirão. Tudo que você fizer em contrário a essa palavra, maldição virá sobre a tua casa. O povo de Israel não era diferente. Preste atenção, a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Assim como temos na história bíblica as bênçãos que vieram para este lado do Ocidente, o Evangelho, a palavra, a salvação, a cura, as promessas, as bênçãos, tudo foi delegado para este povo. Mas a Bíblia diz em Efésios que 40 anos o povo de Deus foi abençoado por esse mesmo Deus. Era alimento, era proteção, era vida próspera. No versículo seguinte a esse mesmo texto, a Bíblia diz que o povo se desviou. Subtópico de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla. Bênção e maldição. Para os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Para os que te abençoarem, abençoarei a eles também. Bênção dupla. Essa foi uma promessa dupla, tanto da parte material quanto a parte espiritual. Diz a palavra que, na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perdoaria em sua posteridade. Seria conhecido entre as nações, seria um nome, parafraseando, um nome acima de todos os nomes aqui na terra, mas jamais seria um nome acima de todos os nomes. O nome de Cristo, o nome do Senhor, perdoaria, continuaria de eternidade a eternidade. Olha só, além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Dentro do subtópico de número 4, e eu quero aqui trazer o subtópico de número 4, já parafraseando as promessas do reino do Messias. Está na página de número 15. Veja a ligação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Abra Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Gênesis de número 3, versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre ti e a serpente. A semente seria o grande balizador da igreja. A imagem de Cristo, a semelhança de Cristo, a igreja como noiva de Cristo, o mesmo tratamento de Deus, agora ele é voltado para a igreja, não no sentido de amaldiçoar, mas no sentido de abençoar, não no sentido de inimizade, mas no sentido de amizade. A Bíblia diz que no passado éramos inimigos de Deus,
Fomos agora constituídos servos de Deus, agora amigos de Deus, agora somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Vá lá na página de número 15, que fala no subtópico de número 4, de outras promessas a Israel. Essas promessas, afirmo eu, é para o povo de Israel. O compromisso que Deus tem é com o povo de Israel, mas por ter sido enxertado na videira, a saber, Jesus Cristo, essas promessas voltaram-se para esta nação, voltaram-se para este povo. Então essas promessas, elas perdurariam no passar dos séculos. Foi para Israel e hoje está para essa nação. As promessas para o povo de Israel, as promessas para essa nação. Diz assim, por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir, para resgatar, para trazer de volta aquele que havia se perdido. Lembra-se da passagem do filho pródigo? Ele se encontrou, foi necessário se encontrar, examinar-se a si mesmo e ver, errado estava eu, falho era eu. Então agora na descendência, falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para resgatar, redimir Israel e a humanidade. O povo de Israel, na verdade, fisicamente, está retornando dos lugares mais longínquos, retornando para a sua pátria mãe. O resgate não é apenas esse resgate físico, mas o resgate, ele é espiritual. Os olhos voltados hoje, 2024, só se fala da guerra, só se fala da destruição, só se fala das mortes, mas a semelhança do que foi no período de Jerusalém, a necessidade da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas essa reconstrução não é apenas material, física, é uma reconstrução espiritual. Por esse Messias, pelo nascimento dessa semente, para redimir a Israel e a humanidade. Olha o que se segue aqui. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de Filho de Davi. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que era o Deus do passado, é o mesmo Deus do presente. O mesmo Jesus ontem é o mesmo Jesus hoje e é o mesmo Jesus eternamente. A mesma ação do Espírito Santo no passado realiza hoje, no tempo presente, a restauração dessa igreja, a restauração desse povo, a restauração da sua vida. A mesma restauração acontece ao povo de Israel. Deus nunca perdeu e nem abandonou Israel para ser substituída. Ele o levantou e instituiu para serem descendência desta terra, para serem representantes nessa terra. E a igreja, de igual forma, é representante de Deus nessa terra. Você é mordomo das coisas do Senhor. Você é um embaixador de Cristo, então você é representante desta promessa. A promessa já está nas suas mãos, mas muitas promessas acabarão não se cumprindo na sua vida. Porque depende, conforme a lição de número 1, depende da sua obediência à palavra. Não é Deus que encolhe a sua mão, não é Deus que tapa os seus ouvidos à sua oração. Não, somos nós que desviamos da sua presença. Deus apenas cumpre aquilo que foi determinado. Se você retorna a este celeiro, se você retornar como Israel
tenta retornar a esta visão, a esse chamado de ser um atalaia de Cristo nesse tempo, as bênçãos agora então retornarão, as promessas agora se cumprirão na vida destes. Olha o que diz ao final: e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O Deus do passado está aqui. O Espírito que agiu em Atos dos Apóstolos, dando poder e autoridade para aquele povo e nascendo a igreja que hoje aqui está, é o mesmo Espírito, as mesmas atribuições sobre a vida daquela igreja. Tópico de número 3, a promessa de salvação para Israel. Quero fazer uma parte com vocês aqui, para que vocês busquem entender. Nesse versículo de número 6, no capítulo 56 da lição, dizia assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O aviso é esse: vai chegar o tempo, e diz a palavra que as igrejas, os templos, se amontoarão de pessoas. Não amontoarão de pessoas para ouvir os seus mestres, os seus ensinadores pessoais, mas vai chegar o tempo em que o povo irá buscar esta casa, buscar a presença de Deus, e não a encontrará. Paute você pela sua vida. Você está na casa de Deus. Você está na presença de Deus. Ele tem cuidado de você. Ele tem direcionado os seus passos. Ele tem orientado a sua vida. Os próprios discípulos com Jesus disseram: mestre, para onde iremos nós? Para onde iria eu, se somente ele tem palavras de vida eterna? Qual é a conexão minha com o mundo? Nenhuma. Já fomos separados. Já fomos escolhidos e excluídos dessa humanidade, ao qual muitas vezes chamamos de ímpios. Mas impiedade também é deixar de fazer o bem ao nosso irmão. Quando eu deixo de estender a mão para o meu irmão, eu estou praticando a impiedade do ímpio. E disso tudo nós já fomos retirados. A graça nos alcançou. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, estão descritos a benignidade, a bondade, a mansidão, a caridade, o amor, o gozo, a temperança. Tudo isso está inerente à tua vida como igreja. E tendo isso em tuas mãos, meus irmãos, o que falta para completar a tua vida é a prática do teu ministério. Você é um agente de milagres. Israel foi assim chamado agente de milagres, agente de mudanças, mas ele voltou os seus olhos para o outro lado. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2. O dia da salvação é hoje. A porta está aberta. É hoje. A busca em conhecer o Senhor é hoje. Por que você deixaria dias se passarem para então, só então, no momento da angústia e da dificuldade, buscar ao Senhor? Israel deixou-se passar pelos anos e não buscou ao Senhor.
não tentou resgatar uma aliança que desde o princípio quem trouxe em vista o homem o querer se relacionar foi Deus. Desde o Jardim do Éden até na consumação dos séculos, até a volta de Cristo, Ele, o Senhor, estará disponível para todos aqueles que o quiserem. Você não é obrigado de nada, mas você tem um compromisso agora, como nova criatura, como povo escolhido, sacerdócio santo. Você não é um na multidão, você é aquele que está na multidão, e é nesse local aonde você está é que você vai fazer a diferença. Quero encerrar aqui com 2 textos bíblicos para chamar a tua atenção em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Um texto que não é voltado para o ímpio, não é voltado para aquele que desconhece essa palavra, não é voltado para aquele que não tem uma aliança. Esse texto não é para essas pessoas, porque essas pessoas já viraram as costas para Jesus, não conhecem a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, um texto muito conhecido. E se o meu povo não é um povo estranho, essa palavra, esse texto é para o povo de Deus. É ele que precisa de Deus. Sou eu que necessito da sua graça. E nós temos nesse tópico de número 3, a promessa da salvação de Israel, falando sobre a queda de Israel. Aonde foi o grande erro? O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. Tem coisas que Deus fala nas entrelinhas. Teoricamente ou teologicamente, precisaria de um pouco mais de aprofundamento da palavra. Mas tem coisas que Deus ele é direto naquilo que fala. Não há como desviar. Não há como dizer não é para mim. Não é comigo que está falando. É com Ele. Não, é com você, é contigo, é comigo, todos os dias. Mas nós fazemos essas escolhas e muitas dessas escolhas acabam sendo erradas. Há tempo de se arrepender, há tempo de voltar atrás. Olha onde você caiu, veja o lugar aonde você caiu. E o difícil é refazer essa caminhada. É difícil, mas não é impossível. O texto diz assim: a nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Você não precisa viajar para outros países. Não é necessário. Se você olhar para a direita, alguém de cabelo mais loiro, com pele mais clara, talvez você diga, aí há um germânico, aí há um italiano. Se você olhar para o lado esquerdo e tiver alguém mais sanguíneo, mais irritadiço, talvez você diga, ali há um espanhol. Não é necessário que você ande léguas e léguas para falar desse evangelho. Vire à direita, na esquina, aonde mora a sua vizinha, aquela encrenqueira, ou como você era conhecido antes no passado. Ali está o encrenqueiro, mas eu vi mudança de vida na vida dele. Eu quero ser como ele. Todos queriam ser como a nação de Israel. Todos queriam ter o Deus que Israel tem. Mas optaram, fizeram as suas escolhas. E o texto diz, eles não conseguiram exercer como nação sacerdotal. Vai chegar o dia, meu irmão, que chegaremos todos nós diante do tribunal de Cristo. Ele é branco. Todos falam do amor de Deus. Mas não esqueça do restante da frase. Deus é amor, mas é justiça. É juízo também. E diante do tribunal de Cristo, nós não vamos poder levantar a nossa voz, tentar justificar por que eu não fiz o que o Obiri me pediu, não fiz o que o pastor me pediu. Todos nós chegaremos diante do tribunal e apenas ouviremos a sentença.
faça hoje, trate hoje, realize hoje, mova-se hoje, saia do teu comodismo hoje, para que amanhã você não tenha do que se arrepender. E essa atitude gerou no subtópico do tópico 3 a tristeza de Paulo por Israel. Muitas coisas nossas acabam entristecendo muitas vezes a Deus. Não dá tempo, não vou me alongar, mas no mínimo 5 versículos falando do que mentimos para Deus, difamamos ao Senhor, damos desculpas para o Senhor, entristecemos o Espírito Santo. Há muitas mais coisas em débito na nossa conta do que nós imaginamos que há de crédito. Eu preguei, eu falei, eu ensinei, eu fui, eu busquei, eu trouxe, e nós contabilizamos como grandes feitos, mas não há um grande feito se não existir a presença de Deus. Nem sem mim, diz o Senhor, nada, absolutamente nada podemos fazer. E encerro dizendo com relação à conclusão dessa lição. As promessas de Deus para Israel, isso você já sabe, eu tenho plena certeza. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. Como você crê no seu coração que as promessas de Deus para a sua vida não podem falhar. Mas diz mais, o que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte. Não estou falando de pessoas comuns, estou falando de patriarcas que deveriam ter, ou penso eu, pensamos nós, que poderiam ter melhores benefícios, porque afinal de contas são pessoas mais do que especiais, são patriarcas, mas são pessoas como nós, humanos como nós, pastores, líderes, missionários, evangelistas e todos que trabalham na seara do Senhor. Acima de tudo, primeiramente, somos humanos. Depois, sim, somos filhos de Deus, mas primeiramente somos humanos. Podemos pecar pouco, pecar muito, e para Deus não vê, Ele não vê essa dimensão de pecado, pecadinho, pecadão. É pecado, é desvio, é engano, e não é nem errar o alvo de Cristo, mas nós acertamos no alvo que Satanás colocou como meta, desviar, afastar o homem da presença de Deus. Diz o texto na conclusão, lembremos-nos da palavra de compromisso do Senhor, ainda antes que houvesse um dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí a parte que agrada o coração, operando eu, quem impedirá? Tanto no juízo, como na bênção, no recebimento e nos méritos, operando Ele, quem impedirá? Vamos colocar em pés.